Quem não vive para servir, não serve para viver. Já ouviu essa frase? É uma frase antiga. E eu quero pensar hoje, refletir hoje sobre isto. Baseado no Evangelho de João, no capítulo 12, do versículo 12 a 26, vamos estar refletindo sobre viver para servir. O que esta experiência de Cristo que leremos aqui, porque o que vamos ler nesse texto da Palavra de Deus, narra a entrada de Jesus em Jerusalém, o que vai ser celebrado no mundo todo, no mundo chamado cristão, no chamado Domingo de Ramos. Muitos celebram essa data, lembrando da entrada que dizem foi uma entrada festiva de Jesus em Jerusalém. E vamos pensar e refletir sobre isso, mas pensando no viver para servir. Eu quero começar lendo João 12, do versículo 12 ao versículo 15. Todo o texto vai até o 26, mas leremos agora inicialmente João 12, de 12 a 15. E a palavra de Deus diz: no dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Até aí nós estaremos lendo agora. Pai querido, ilumina-nos para entendermos a Tua palavra e para, pelo poder do Teu Espírito, aplicá-la em nossas vidas a partir de agora. Em nome de Jesus, amém. Numerosa multidão tinha vindo à festa, e essa era a festa do Pêssar, festa da Páscoa. Uma das festas que os judeus até hoje celebram, e que na época era recomendado que eles fossem a Jerusalém. Então, judeus do mundo inteiro vinham a Jerusalém, assim como estrangeiros de outras partes do mundo, que tinham simpatia pelo judaísmo. Alguns tinham já se circuncidado, eram chamados prosélitos, convertidos ao judaísmo, mas muitos não se circuncidavam, mas admiravam os princípios da lei, liam a lei. Muitos se reuniam em sinagogas que já existiam naquela época e achavam importante participar de alguns desses festivais. Os três principais que eram celebrados na época e são celebrados até hoje é o Pêssar, que era o início da Semana dos Pães Asmos, dos pães sem fermentos, e os judeus até hoje, os religiosos observam, tirando todo o fermento da casa. Hoje eles guardam num quarto, um quarto fechado, e ali não mexem durante uma semana. Por quê? Porque quando os judeus saíram do Egito, eles saíram com pressa e não tiveram tempo de fazer o fermento. E o pão foi feito um pão sem fermento, um bolachão. E eles comeram aquilo, mataram o cordeiro, colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e dessa maneira a Bíblia fala que o anjo do Senhor, que é a ação de Deus, um anjo que veio para o castigo dos egípcios ou daqueles que não criam na palavra de Deus, e em cada casa daquelas, o filho mais velho daquelas casas morreu, até no palácio do faraó. Mas aqueles que acreditaram, que observaram, que mataram o cordeiro, que colocaram o pão, que comeram ervas amargas, comeram aquele pão ruim, sem levedo, sem fermento, esses foram libertados. O anjo passou por cima, por isso Pêssar, a passagem do anjo, passaram e foram livres daquela condenação. E depois foram conduzidos por Deus. Os egípcios ficam tão apavorados que eles começam a doar coisas e empurrar o povo para fora. Era a 10ª praga. E os judeus celebram até hoje. Naquela época era uma celebração importantíssima no templo, onde vinham pessoas do mundo inteiro, judeus de todas as partes do mundo da época. Outra festa que é muito celebrada, a festa das cabanas, também é celebrada, e a festa dos 50 dias após a Páscoa, que nós chamamos de Pentecostes. Essas três festas atraíam os judeus do mundo,
E nessa ocasião, muita gente estava em Jerusalém, era a ocasião propícia para que as coisas importantes acontecessem, e vai acontecer algo muito importante. A multidão, eles vieram à festa, eles ouviram de Jesus. Muitos falam que essa entrada de Jesus foi uma entrada triunfal. Eu não gosto dessa expressão, porque o triunfo era a festa que os romanos celebravam quando eles venciam as suas batalhas. Então havia um triunfo, uma entrada em que eles levavam os prisioneiros, muitas vezes no final da marcha, e faziam uma marcha, era chamada marcha triunfal. Passavam, e muitos imperadores mandavam construir arcos do triunfo, para celebrar aquilo, a vitória sobre os inimigos, com bigas, com cavalos, o exército montado e formado. Mas a entrada de Jerusalém não teve essa característica. Tanto é que ele foi em cima de um jumentinho. Você sabe algumas diferenças entre jumento e cavalo? Os romanos usavam os cavalos e Jesus usou um jumento. É interessante que os dois fazem parte da família chamada Equidae. Dali vem equinos, né? E são chamados equinos, mas diferentes. O sobrenome deles é diferente, eu não vou dizer aqui o sobrenome, mas eles têm uma característica diferente, muitas características até do ponto de vista genético. O jumento, que é conhecido também como asno, e aqui no Brasil, no Nordeste principalmente, o jegue, é muito resistente, usado principalmente como animal de carga. Ele é bem menor que o cavalo, ele tem orelhas bem longas e também ele tem uma capacidade, uma força muito acima do tamanho dele. O cavalo, que também pode ser usado para carga, mas por serem velozes, ter maior porte e não tem uma resistência tão grande como o jumento, ele sempre foi usado para as guerras. Ele se tornou o animal que representou os dominadores. E Roma, principalmente, usava muito os cavalos, mas os gregos já tinham usado a cavalaria. A cavalaria sempre foi usada porque era um animal de fácil controle, ágil, e quando chegava um exército com muitos cavalos, aquele exército teria condições de dominar, e quando havia vitória, o general do exército fazia questão de entrar na cidade dominada com os seus cavalos, demonstrando a sua superioridade. O jumento era usado para trabalhos, dificilmente um general naquela época usaria um jumento, um rei não usaria um jumento. O rei, os césares, eles iam inclusive em bigas, em carruagens, enfeitadas, especiais. Mas Jesus Cristo chega em cima de um jumentinho. Jesus Cristo estava mostrando, ele que veio para servir ao mundo. Ele que o tempo todo foi servo. Ele sabia que para ser servo e para servir de verdade, você precisa ser humilde. O jumento, o cavalo representa a altivez. Era usado pelos dominadores. Jesus Cristo nunca veio para impor nada. A Bíblia diz que no final dos tempos, quando Jesus voltar, há uma figura no Apocalipse que o mostra sobre cavalo. Aí ele vem realmente para dominar, para derrotar o anticristo, para derrotar todas as forças do mal. Mas agora ele vem humildemente para servir a todo aquele que quer ser servido. A multidão que estava ao lado de Jesus gritando Hosana, que significa viva, salve o grande rei, essa multidão estava ali se dispondo para servir. Jesus não tinha, como aqueles antigos generais teriam, tapetes de flores, mas eles jogam as próprias roupas, eles arrancam as palmas e querem fazer algo para demonstrar com toda a humildade e gritando. E eles estão à frente, aquele animal simplesinho de carga leva o homem que é o rei mais humilde do mundo, que vem para aqueles que o aceitam, mas que estava sendo rejeitado. E mesmo aqueles que gritavam, Hosana, uma semana depois, muitos deles gritariam, crucificam. E Jesus Cristo não se importou, mesmo sabendo que tudo isso acontecia, ele queria servir. Jesus, que é servo, mas rei, servo humilde, que nunca se preocupou com a pompa, servo do Pai, seguindo as ordens e determinações do Pai sem nenhum questionamento, que foi
em todo o tempo servindo a humanidade, porque ele seguia o Pai, e para isto, nós que queremos seguir o exemplo de Jesus e que queremos viver para servir, nós temos que, como ele, não buscar as maiores posições, não se importar com o reconhecimento nem com os aplausos da humanidade. Não devemos também nos preocupar se aquelas pessoas a quem vamos servir nos rejeitarão depois ou nos trairão depois. Jesus Cristo sabia que até entre os seus discípulos haveria o traidor. Ele convivia com todos eles, porque quem quer servir, serve, independente daquele que vai ser servido. Se aparece a oportunidade, se aparece a necessidade, você vai servir. Jesus Cristo, quando ele que viveu servindo, e o versículo 16 a 18 mostra algo bem interessante, nesse mesmo texto, em João capítulo 12, os versos 16 a 18, leremos agora. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então, estavam ali pessoas que viram os milagres de Jesus, os que ouviram falar dos milagres de Jesus, e todos estão juntos. Jesus serviu através do ministério de ensino e milagres, mas é interessante que o milagre é colocado como sinal. Jesus Cristo não veio para fazer com que as coisas todas se resolvessem num passe de mágica. Não é esse o propósito de Jesus. Uma vez eu ouvi alguém falando, Jesus Cristo tem que resolver o meu problema, porque se ele fez milagres no passado, ele tem que fazer milagre, e eu quero um Deus que funciona. Depois eu soube que essa pessoa estava indo atrás do diabo, porque ela disse depois que o diabo funcionava. Depois eu soube que essa pessoa estava numa depressão profunda, porque nem o diabo funcionava. Quem quer servir tem que fazer, não esperando recompensa. Interessante que os discípulos de Jesus não compreenderam isso. Sabe por quê? Porque eles pensavam que Jesus, naquela entrada, terminaria sendo aclamado como rei. De algum lugar surgiriam exércitos e ele já começaria a revolta contra os romanos. Por isso que eles não entenderam. Eles não entenderam como Jesus, que entrou de forma tão festiva e tão aclamado, uma semana depois, estava sendo crucificado, humilhado. Eles não entenderam. Só mais tarde eles foram entender. Quando você serve a Deus, você não tem que entender as coisas. Às vezes a gente quer entender. Eu tenho que entender para fazer. Talvez na sua profissão, talvez no seu curso, tenha que acontecer isso. Mas na vida com Deus não é assim. Nem sempre a gente vai entender tudo. Os discípulos de Jesus não entenderam, mas seguiram Jesus. Depois eles ficaram com dúvidas maiores, mas eles não deixaram de seguir Jesus. Você não vai entender porque Deus vai te mandar servir alguém que tem ignorado você. Porque Deus vai mandar você servir alguém, não através de milagre nenhum, mas talvez através de um aconselhamento, de uma visita, ou mesmo de uma palavra de perdão, talvez até com os seus recursos. Alguém que no passado virou as costas para você, mas agora é ele que está precisando e o Senhor manda você servir. Não dá para entender por quê. Mas aquele que serve ao exemplo de Jesus, e se você quer servir para viver de fato, e você quer prestar para Deus, você tem que servir sem entender. Os discípulos não entenderam, mais tarde eles entenderam. Um dia nós entenderemos tudo, talvez não nessa vida. Mas temos que servir. Nós temos que estar sempre nos dispondo, sabendo que o que fazemos apenas é para a glória de Deus. Jesus fez muitos milagres e sinais, e muitas pessoas que receberam os milagres e sinais de Jesus não chegaram a crer nele como Salvador e Senhor. Só foram beneficiados. E quando eu faço algo por alguém, não tenho que me preocupar com isso também.
o que vai acontecer? Fazemos uma viagem, vamos lá em Piratininga e de vez em quando alguém pergunta quantas pessoas se converteram. Todas essas pessoas se batizaram. Do impacto que foi realizado em Miracatu, eu dou graças a Deus porque uma pessoa das muitas que se decidiram ali batizou-se, só uma. Mas eu tenho certeza que aquela cidade foi impactada e que não sei aonde muitas pessoas serão levadas, se converterão de fato a Jesus. Pessoas que passavam por ali. Então, eu não faço esperando um resultado imediato. Os discípulos, talvez, quando entraram com Jesus, esperavam que sairiam dali já lutando e já vencendo Roma. Eles tiveram que sair uma semana depois, muitos deles fugindo, correndo, envergonhados, entristecidos, sem entender. Sirva a Deus, sirva ao próximo, mesmo quando você não compreende. Se o Senhor está mandando, você tem que obedecê-lo e fazer. E por isso que Jesus foi vencedor, porque em tudo ele obedeceu a Deus. Em tudo ele cumpriu a vontade de Deus. Nós temos que servir a todos os que aceitam o nosso serviço. Do versículo 19 a 22, nós lemos a continuação dessa experiência. E eu queria que você, se você está com a Bíblia aí, acompanhe também, mas nós vamos ler que a palavra de Deus diz assim: então os fariseus disseram entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Os fariseus falaram uma coisa que nem eles compreenderam quando falaram. Provavelmente, os líderes estavam dizendo aos de menor escalada, que eram escalados para tentar atrapalhar as ações de Jesus, dizendo: olha, não está adiantando o que a gente está fazendo. O mundo está indo atrás dele. E sabe que conclusão eles estavam chegando? O jeito que vai ter para parar esse homem é matando. Eles estavam realmente chegando à conclusão que só matando eles iam parar Jesus. Achavam eles. E por isso, esse caminho já era no sinal do assassinato de Cristo, da crucificação de Cristo. Porque as outras coisas que eles queriam fazer não estavam adiantando. E o mundo está indo atrás dele, sem saber que realmente era o mundo que estava indo atrás dele. Como eu disse no início, muitos dos que iam àquela festa eram judeus de outras partes do mundo. Ou que não eram judeus, mas que eram simpatizantes. E a Bíblia aqui fala de gregos, que não significa pessoas que viviam na Grécia. Mas gregos eram todos aqueles que usavam, que eram da cultura grega, que falavam grego, porque todos os países ali em volta, depois que Alexandre o Grande invadiu aquela região do mundo, muitos deles adotaram a cultura helenística e se consideravam gregos. Seguiam a religião grega, tinham a filosofia grega, liam os autores gregos e por isso eles procuravam viver dentro daquela cultura. E aquelas pessoas que eram filosóficas, muitas delas, mas que eram curiosos, alguns talvez sinceros, queriam ver Jesus. E eles foram conversar com Filipe. O nome Filipe, sabe o que significa o nome Filipe? Vem de Filipos. Filos é amigo, hipos é cavalo, o amigo dos cavalos. Provavelmente Filipe era filho de alguém que domava cavalos, talvez o pai de Filipe fosse grego. Talvez tivesse isto. E havia também corridas de bigas, eram comuns em toda aquela região, por causa dos costumes gregos, os ginásios e os estádios que eles faziam. E é um grego. Eles pensaram, esse homem deve nos entender. Filipe falava bem o grego e eles o procuram. Ele então conversa com André e eles vão comunicar a Jesus, dizendo: olha, os gregos querem falar com você. É interessante que, lendo esse texto, o texto não continua dizendo que Jesus atendeu aqueles gregos. Sabe por quê? Continuando essa leitura, do versículo 23 ao versículo 26, que é o encerramento, então Jesus se dirigiu a eles, a Filipe e André, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo que o grão de trigo ainda na terra, se ainda caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto.
Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Os gregos queriam ver Jesus, e talvez se vissem Jesus e conversassem com Jesus, poderiam tentar desviar a atenção. E Jesus sabia que aquela semana era a semana definitiva. Era a semana final e fatal. Por isso, Jesus vai sabendo que ele tinha que ter um objetivo e focar o seu objetivo. Quando a gente quer servir e Deus nos dá uma tarefa, nós não podemos nos desviar. Não podemos, porque às vezes alguém quer oferecer algo melhor para a gente fazer, a gente não pode perder o foco. Você tem que estar indo onde Jesus mandou você ir e fazer o que Jesus mandou você fazer. Jesus tinha a oportunidade de atender pessoas que talvez tivessem recursos, que talvez quisessem levá-lo dali, para que ele fosse pregar em outras regiões, mas Jesus sabia que não, e que não era a hora ainda dele ser glorificado. Porque a glória que iria oferecer para ele era uma glória humana. E Jesus sempre quis glorificar o Pai, fazendo a vontade do Pai, e a glória de Jesus passava pela cruz. Muitas vezes, o fazer a vontade de Deus implica em cruz. O fazer a vontade de Deus implica em dor. Porque às vezes fazer a vontade de Deus é dizer não para a sua carne. É dizer não para as suas vontades. É dizer não para ofertas que não são corretas. É dizer não para alguma coisa que parece que é tão fácil. É melhor eu acabar com esse casamento. É melhor eu dar um jeito e não ficar atendendo essa pessoa, não vou perder mais tempo nessa situação, vou sair dessa igreja, vou largar esse ministério. A carne pede isso. É mais fácil, é mais cômodo deixar tantas coisas. Às vezes, você está desempenhando uma tarefa que nem é da igreja, mas é algo onde você está servindo. No seu serviço, lá na sua vizinhança, em alguma associação, em algum lugar onde você está. Mas aquilo está doendo, está difícil. Mas se Deus colocou essa tarefa e você tem certeza que é de Deus, não olhe para mais nada. Fique focado naquilo que o Senhor colocou você para fazer. E coloque Jesus na sua frente. Lembrando que Ele, em muitos momentos, desprezou outras ofertas, porque a hora da glória não era aquela, que aquela seria a glória humana. Os aplausos dos homens, não era isso que ele precisava. A glória de Deus implicava na cruz, e era para lá que ele caminhava. Jesus serviu. Os fariseus e os religiosos da época não aceitavam. Gentios e estrangeiros queriam e procuravam. Jesus Cristo serviu doando a própria vida. Quando a gente serve, a gente tem que saber que tem que ir para o sacrifício. O serviço de verdade, quem quer servir, servir ao próximo, servir a Deus, e não servir a própria carne, parte para o sacrifício. É doação. É passar por cima de muitas coisas. É abrir mão de muitas vantagens. Para focar naquilo que é o melhor, e você sabe que é, e o Espírito Santo lhe dá convicção disto. Se você, porventura, está em alguma coisa que você tem dúvidas, ore a Deus. Se for de Deus, Ele vai lhe dar convicção, e convicção vai gerar paz no seu coração. E Ele vai lhe dar forças para você prosseguir no serviço que você está desenvolvendo, na ação que você está fazendo. Servir. Quem não vive para servir, e o serviço de Deus, não serve para viver para sempre com Deus. Por isso é que ele diz no final, no versículo 26, vamos ver novamente o versículo 26? Eu queria que todos nós lêssemos. Vamos ler? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O meu serviço é para Deus, para a glória de Deus, e eu vou ser recompensado e honrado por Deus. Por isso eu não tenho que me preocupar com as honras humanas. Por isso eu não tenho que me preocupar em agradar as pessoas. Se eu estou agradando a Deus, e por isso às vezes eu desagrado alguém, mas com certeza, porque a palavra de Deus diz isso, porque pessoas com quem eu confio, que têm maturidade, têm confirmado isso, então eu prossigo.
Eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. É Deus quem vai me honrar. É Deus quem vai honrar você. Se alguém serve a Jesus, siga a Jesus. E onde ele estiver, você tem que estar. Siga Jesus. A gente está seguindo tanta gente aí na internet, né? Uma vez perguntaram para uma pessoa, quem você segue? Era um jovenzinho, ele falou, eu sigo Jesus. Amém. Não siga o coach, não siga aquele ou aquela, siga Jesus. E siga Jesus através da palavra dele. Siga Jesus através da oração, mas não só aquela oração do SOS, a oração da pedição, mas a oração da confissão, a oração da adoração, a oração da exaltação, a oração da comunhão com o Pai. Siga Jesus desenvolvendo os seus talentos e dons através da igreja dele, para a glória dele. Não esperando o reconhecimento de ninguém, mas é ele quem tem que honrar a você e a mim. E ele honra aquele que o serve e aquele que o serve o segue. Viver para servir. Estamos hoje, eu convido a equipe que vai estar nos conduzindo na canção e nas canções que ainda entoaremos a Deus. Ceia é memorial. Nós nos lembramos do que Jesus fez por nós. Nós nos lembramos na ceia do que Jesus Cristo, tudo o que significou a morte dele, tudo o que significou o sangue derramado, o corpo torturado. Nós nos lembramos também que quando ele veio a nós, nos buscou, nós o aceitamos, nós nos comprometemos em servi-lo. Jesus serviu a todos, Jesus serviu a mim e a você, dando o seu próprio corpo para pagar o preço do meu e do seu pecado. E ele convoca a mim e a você para, pelo poder do Espírito Santo dele, servi-lo neste mundo conforme a palavra dele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. E a Bíblia diz que cada um tem que se examinar a si mesmo. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças. E também nós, neste momento, vamos orar agradecendo por Jesus, mas confessando. Porque nesse mesmo texto de 1 Coríntios 11, é dito que cada um tem que se examinar a si mesmo e comer do pão e beber do cálice. Então, silenciosamente, peça que o Espírito Santo mostre coisas que você tem feito, que tem desagradado e você ainda não confessou, e confesse. Peça também que ele mostre onde você tem que continuar servindo. E se o seu serviço está do agrado dele. E se não estiver, confesse isto e peça forças para que você possa servi-lo melhor. Oremos silenciosamente. Pai querido, nesse momento, Senhor, queremos aqui colocar, Senhor Deus, as nossas vidas em Tuas mãos. Tu bem sabes, Senhor, que somos pecadores, não somos dignos de absolutamente nada, Pai. Mas a Tua graça, Senhor, tem nos alcançado de uma forma gloriosa. E estamos aqui, Senhor Deus, cumprindo este memorial, onde o vosso corpo, Senhor, simbolizado através do pão, e o suco, Senhor, simboliza o vosso sangue. Oh, meu Senhor, nós te damos graças, Senhor, te agradecemos sim, porque
Este momento, Senhor, nos traz a lembrança da Tua morte, morte de cruz. E olhando para Ti, Senhor Deus, nós estamos aqui nos colocando como necessitados, ó Pai querido. Senhor, estejas no controle das nossas vidas. Ser o nosso Deus. Esteja, Senhor, no nosso interior, ó Pai querido, cumprindo a Tua vontade, Pai, em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por Teu imenso amor. Obrigado a Deus pelo perdão que o Senhor tem nos concedido. Amém. Oh, meu Senhor, glória seja dada a Ti, ó Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Amém. Santo, Santo, Amém. Santo Amém. de Israel. É no poderoso nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém. Amém. Todos aqueles crentes em Cristo que estão presentes, membros de uma igreja evangélica, em comunhão com a sua igreja, são convidados a participar dessa celebração. Eu peço que fiquem em pé, à medida que forem sendo servidos, peço que estejam se assentando, e nós estaremos aguardando o momento em que todos juntos tomaremos do pão e do cálice. O hino que cantaremos, fiquemos em pé, aqueles que vão participar, fiquem em pé. O hino que nós cantaremos fala do amor. Jesus se doou por amor, serviu por amor, amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, ó quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Cantemos. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, a quanto amor por mim sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoa, amor que até mesmo abençoa, um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, meu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando a mim de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém. Fiquemos em pé todos, mesmo você que não vai participar, fique em pé agora. Pense nisto, se você ainda não tem participado, mas já tem aceitado Jesus. Nós celebramos a ceia com aqueles que um dia confirmaram a fé pelo batismo e convidamos você a fazer isto. Ou se você ainda não entende, queremos ajudá-lo a compreender melhor isso. Nós pedimos que você abra o pão, pegue do pão que está aí, depois vamos abrir o cálice. Jesus Cristo, tomando o pão, depois de ter dado graças, disse: isto é o meu corpo que é partido por vocês. Comam dele todos em memória de mim. Comamos, pois, do pão, símbolo do corpo de Cristo, em memória de Cristo. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Depois de ter ceado, ter comido o pão, Jesus tomou o cálice
e disse: esse cálice contém o sangue com o qual é celebrada a nova aliança. E falou também: bebam dele todos em memória de mim. Bebamos, pois, do conteúdo do cálice, o símbolo do sangue de Cristo, em memória de Cristo. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo ama a mim e a você e quer que eu e você o sirvamos com amor e por amor também. Nós vamos continuar em pé, estamos encerrando esta celebração. Lembrando que na quarta-feira, só uma coisa, os irmãos estão com... Tem algum irmão lá com os evangelhos de João? Tem, irmão Carlos. Você que está aqui, participa conosco, quer participar, estamos oferecendo a você um evangelho para você oferecer a outras pessoas e mais que isso, para você estudar com outra pessoa. Nas quartas-feiras, começando quarta-feira que vem, estaremos estudando como você pode compartilhar do amor de Deus através de 4 estudos bíblicos do Evangelho de João. Quem não recebeu e gostaria de receber, levante a mão. Se você não recebeu do Evangelho e quer receber, porque no Evangelho você vai colocar o nome de alguém, por quem você vai orar e quem você quer também com esta pessoa compartilhar através do estudo bíblico. E no próximo domingo, todos são convidados, nós estaremos louvando a Deus pelas mulheres de nossa igreja, e todos vocês, se alguém está também nos assistindo, você tem familiares, convide, teremos um culto, como todo culto é especial, mas um momento de muita alegria, celebrando, como fazemos todos os anos, o Dia Internacional da Mulher. Cantemos ao Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só igreja queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam renovados em cada vida aqui presente, na vida dos irmãos e irmãs que estão à distância, em toda a igreja espalhada na face da terra, sobre esta igreja, hoje e sempre. Amém.